Mas vamos mudar de assunto porque o ministro Dias Toffoli afirmou em nota nesta quinta-feira que pode avaliar um eventual envio do caso do Banco Master à primeira instância da Justiça após a conclusão das investigações da Polícia Federal. Quem tem as informações com os destaques dessa manifestação é o repórter José Matheus Santos. Boa noite, José Matheus. Mas antes, já quero trazer uma notícia que acaba de chegar com você, né? Porque o ministro Dias Toffoli também derrubou o sigilo do depoimento de Daniel Worcaro e dos demais investigados. Depoimento esse que a gente antecipou aqui no SBT News na semana passada e, portanto, agora temos a quebra do sigilo com todo o conteúdo do que falaram os depoentes durante a oitiva da Polícia Federal, mas também naquela acariação que aconteceu depois dos depoimentos. Traz para a gente os detalhes. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do SBT News. Pois é, Marina, essa informação, essa decisão do ministro Dias Toffoli, que foi proferida agora há pouco, ele deferiu, esse pedido do Banco Central para ter acesso aos depoimentos que foram realizados no âmbito dessa investigação do Banco Master e também retirou o sigilo dos depoimentos de Daniel Worcaro, que era o banqueiro que comandava o Banco Master, do diretor do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, que é diretor de fiscalização do Banco Central, e também retirou o sigilo do depoimento de Paulo Henrique Costa, que era diretor, presidente do Banco de Brasília. Essa decisão do ministro Dias Toffoli aconteceu agora há pouco. O Toffoli, que é o relator desse caso aqui no Supremo Tribunal Federal, e ele disse nessa decisão exatamente o seguinte: determina o levantamento do sigilo das peças constantes desta petição exclusivamente em relação a todos os depoimentos e a acariação. Mantido, no mais, o sigilo no inquérito número 5026, que é o inquérito desse caso, até manifestação pela Procuradoria-Geral da República a esse respeito. Portanto, o ministro Dias Toffoli retirou, Marina, Celso e telespectadores, o sigilo em relação aos depoimentos e também a acariação que foi realizada aqui no Supremo Tribunal Federal no dia 30 de dezembro, entre esses depoentes, e essa decisão do ministro Dias Toffoli contempla apenas isso, a acariação, e esses depoimentos, essa retirada de sigilo não vale para o restante dos autos processuais que estão aqui no Supremo Tribunal Federal. Essa investigação apura a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, que é o Banco de Brasília, controlado pelo governo do Distrito Federal. E também apura suspeitas de fraudes financeiras do Banco Master em cerca de 12 bilhões de reais. Hoje, mais cedo, como você comentou, Marina, o ministro Dias Toffoli fez uma manifestação por meio do gabinete dele sobre essa investigação. Em geral, o ministro Toffoli defendeu a atuação dele nesse caso e também as decisões que foram tomadas. O ministro lembrou que foi escolhido por sorteio para ser o relator desse caso aqui no Supremo Tribunal Federal no dia 28 de novembro de 2025. Disse que foram mantidas e validadas todas as medidas cautelares já deferidas, bem como o sigilo que já havia sido decretado pelo juiz de primeiro grau, a fim de evitar vazamentos que pudessem prejudicar as investigações. O ministro Dias Toffoli também disse que atendeu pedidos que foram feitos pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República nesse caso, e que julgou parcialmente procedente a reclamação da Procuradoria-Geral da República para reconhecer a competência da Suprema Corte a fim de supervisionar as investigações em andamento. Toffoli também disse que essas investigações continuam a ser realizadas normalmente e que, quando forem encerradas, ele vai examinar se é o caso de enviar o caso para outras instâncias e o que é que vai ser enviado caso seja necessário. Ele disse que isso acontece para que não haja a possibilidade de que se apontem nulidades em razão da não observância do foro por prerrogativa de função, que é o chamado foro privilegiado, conhecido popularmente assim, ou de violação da ampla defesa e do devido processo legal. Esse foi o comunicado do ministro Dias Toffoli, que, relembrando, Marina, como eu comecei aqui a falar e você também a mencionar, retirou o sigilo sobre esses depoimentos do caso do Banco Master e também sobre a acariação que foi realizada aqui no Supremo Tribunal Federal. Volto com vocês, Marina e Celso, no comando do Jornal do SBT News.